Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para mim é uma grande alegria, mas também é uma grande responsabilidade, né? Estar aqui, né? Tantos homens e mulheres de Deus que falaram aqui, né? Tivemos o pastor Pipa, pastora Valquíria, pastor Eloíde, pastor Vanderlei, pastor Bruno. E agora o Ivair vai trazer um pouco daquilo que Deus colocou no coração deles, né? Nós temos compartilhado nesse mês, como o Bruno já falou, e o tema é a nossa casa, né? Sobre a rocha, né? E aí eu quero trazer um pouco para vocês daquilo que Deus colocou no nosso coração. Quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Quem não trouxe Bíblia, está aparecendo no telão. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar, queridos? Curve sua cabeça. Amado Deus eterno Pai, nós queremos te exaltar, te bendizer, glorificar o teu nome. Como é bom, Pai, estarmos num lugar como esse. Como é bom, Pai, termos esse privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Como é bom, Pai. E eu peço a Ti que não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito, falando, ministrando ao coração dos meus irmãos. E que possamos sair daqui, ó Pai, com essa palavra impregnada ao nosso coração. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, dando continuidade, né, às quartas-feiras, né, na realidade não foi só quarta-feira, né, também domingo o pastor Pipa veio aqui e falou uma palavra que foi tremenda. Ele falou a respeito que como as nossas estruturas, elas podem ser abaladas, né, e quando nós falamos de estrutura, nós falamos da nossa casa, né, então é a estrutura física da nossa casa e a estrutura nossa, né, e aí ele falou sobre perdas, sobre restauração, sobre restituição. E agora eu quero falar um pouco para vocês sobre esse terreno onde nós construímos nossa casa, né? O texto em que nós lemos em Mateus, ele fala de algumas coisas para nós, né? Que Jesus, ele sempre foi um mestre em excelência. Jesus sempre gostou de ensinar e sempre usava as parábolas para trazer um ensinamento para as nossas vidas. E ele esperava que os seus ouvintes entendessem que aquela forma dele explicar, dele levar esse conhecimento, era para que nós pudéssemos refletir sobre o mundo invisível e visível, sobre a situação que nós estamos vivendo e a situação que nós estamos vivendo e que não estamos vendo. E o texto, não sei se vocês se recordam, ele fala de algumas situações. Ele fala de dois homens, né? Então ele foi muito enfático. Um homem prudente e um homem sensato. Aí eu fui dar uma consultada no dicionário, né? O que é esse homem prudente? É um homem que é cauteloso, precavido, moderado, seguro, avisado. Ou seja, quando Jesus falou desse homem, ele falou das virtudes que se encontram nesse homem. Mas aí Jesus, ele veio e falou sobre uma outra situação, sobre um outro homem. Ele poderia muito bem falar um homem imprudente. Não, mas não, ele falou um homem insensato. E aí eu fui também pesquisar no dicionário o que é essa nossa insensatez, né? É uma ausência de juízo, uma ausência de razão, por vezes até uma loucura e até uma irresponsabilidade da nossa parte.
Quando nós falamos de um homem sensato, de um homem prudente, nós estamos falando daquilo que ele falou de um solo. Por que ele falou desses dois homens? Porque foi construída uma casa. E aí ele traz agora outra simbologia, dois solos. Então ele fala de um solo firme, como uma rocha, e um solo instável, como uma areia. E aí o que nós entendemos isso? Que a escolha desse nosso solo compete a nós. Só que vai fazer toda a diferença para as nossas vidas, nós fazemos a boa escolha, a melhor escolha. Só que, além do solo e dos homens, ele traz uma outra simbologia. Ele fala assim que há diversidades, o inesperado pode acontecer. O que é isso? E o texto fala que pode vir a chuva, o rio e o vento. O que nós entendemos nessa parábola? Que as adversidades, o inesperado, eles podem vir a qualquer momento, a todas as pessoas. E a palavra diz, né, que o sol ele nasce para todos, para o justo e para o injusto. E que essas adversidades são algo do qual nós não esperamos, né? Então, quando ele faz essa analogia, essa simbologia desses dois homens, ele está dizendo que o homem insensato, ele não teve muito juízo na escolha de um solo para construir a casa dele. E aqui que nós entendemos que precisamos ser prudentes em nossas escolhas. Como assim, vai? Onde iremos construir a nossa casa? Quais os materiais que nós iremos usar para construir a nossa casa? Aqueles que não são casados. E quando a gente fala de casa, nós falamos de uma casa onde nós iremos morar, mas nós também falamos de nós. Não é Paulo que fala que nós somos o templo do Espírito Santo? Que nós somos uma casa? E aí para os jovens que estão almejando esse casamento, vocês conhecem essa pessoa que vocês estão pretendendo se casar? Porque uma coisa que é interessante, e às vezes soa até um pouco pesado para nós, né? Nós temos uma grande facilidade de nos apresentarmos para as pessoas com alguns comportamentos sociais, podemos assim dizer, né, Valquíria? E aí a Bíblia diz que, desculpa, queridos, a psicologia ela diz que a palavra personalidade de uma pessoa, ela vem de um persona, um personagem. E aí, por vezes, nós vemos para a igreja, nós colocamos a máscara de crente, né? Damos glória a Deus, damos aleluia, falamos em línguas. Aí nós tiramos aquela nossa máscara de crente, colocamos lá em casa. Aí nós vamos para o trabalho, pegamos aquela nossa máscara do trabalho e vamos lá, respeitamos nosso chefe, somos educados, cordiais, né? Mostramos os dentes para as pessoas. Oh, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Como é que você foi? Sua folga e tal. Chegamos em casa, tiramos aquela máscara. Por que eu estou dizendo isso? Porque em casa nós somos quem somos. Em casa não tem máscara. E aí, quando eu falo para os jovens que pretendem se casar, vocês conhecem essa pessoa? Porque se você quer me conhecer, você não tem que vir até mim e saber quem sou eu. Você tem que ir até minha esposa, saber quem eu sou. Você tem que ir até minha filha, a minha nora, os outros meus filhos. Eles vão dizer para vocês quem sou eu. E quando nós falamos de casa, nós falamos de uma autenticidade. Ali nós somos autênticos. Ali nós não usamos máscara. Ali nós tiramos a nossa máscara e colocamos. E quando nós falamos de uma casa e preparar um terreno para a construção dessa casa, quando eu falo isso para os jovens, eu falo nesse sentido. Você conhece essa pessoa? Porque depois que casou com ela, querido, porque relacionamentos, eles são, não digo
complicados. Eles precisam serem trabalhados. E o que Jesus ele quis dizer então a respeito disso? Que a construção da nossa casa, ela é realizada todos os dias. Todos os dias. Eu gosto de um texto que Paulo ele fala que aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Né? Então, na realidade, nós estamos em construção. Eu e você, nós estamos em construção. Eu já estou casado com a minha esposa, esse ano nós vamos fazer 35 anos de casados. Já temos 3 filhos, 2 netos. Nós ainda estamos em construção. Nós ainda estamos em obras. Tem coisas que nós ainda não vivemos, que outros de vocês já viveram. Por isso que Jesus disse que essa nossa construção, ela precisa ser feita todos os dias. Queridos, então a palavra que vou trazer para vocês é o terreno da nossa casa. Então, quando a gente fala de terreno, a gente fala de algo que nós conquistamos, nós almejamos. E o terreno, ele fala assim, de um solo, de um lugar que precisa ter uma preparação, podemos assim dizer. Né? Uma preparação antecipada para, naquele local do qual ele vai ser usado, ele precisa ser preparado. E aí quando um agricultor, ele vai usar aquele terreno por uma plantação, o que ele faz? Ele coloca um bom adubo, ele prepara aquela terra com uma boa terra, ele vai irrigar o solo. Quando uma pessoa vai fazer naquele terreno um edifício, o que ele faz? Ele faz um estudo de solo, né? Chama os geólogos, né? Sondagem, né? É sondagem, né? Obrigado, querido. Ele faz aquela sondagem do solo. Por quê? Porque ali serão feitas brocas profundas, para ter um bom alicerce, né? Para não acontecer igual a Torre de Pisa de Guará, né? É triste, né? A Guará já tem um ponto turístico. Tem a Torre de Pisa da Itália. Agora a gente fica triste com as pessoas que investiram uma vida numa casa, num lar, num sonho, e ali, será que cai? Será que não cai? Será que tem conserto? Será que não tem? E agora vamos pensar um pouco mais fundo. Será que foi feito um estudo sobre essa condição do solo? Será que as pessoas que planejaram? E é justamente isso que eu quero que vocês passem a refletir. Esse nosso solo, essa nossa vida. Mas antes de fazer um estudo no solo, antes de fazer uma plantação no solo, não sei se vocês já viram, quando uma pessoa compra um terreno, a primeira coisa que ela faz é chamar uma máquina para fazer o quê? Uma limpeza, tirar toda a sujeira, tirar mato, tirar entulho. É a primeira coisa que precisa ser feita. Vamos abrir lá em Mateus 13, Mateus 13, versículos de 1 a 8. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tão difícil quando a gente ouve Jesus falar, né? Sempre ele, nas parábolas dele, ele falava assim, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? E é uma forma assim dele fazer com que a gente fixasse a nossa atenção ali, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo?
Porque não é só ouvir por ouvir, é ouvir e atentar-se naquilo que você está ouvindo. Era a forma dele ensinar, dele chamar a atenção para os seus ensinamentos. E aqui nesse texto, nós temos como no outro, né, como Jesus ele gostava de trazer situações, ele tem algumas situações que são pertinentes, né? E aí depois que ele trouxe esse ensinamento, os discípulos perguntaram para ele: mestre, fala-nos a respeito dessa parábola. O que o senhor quis dizer a respeito dessa parábola? Então, depois que a multidão foi embora, ele foi explicar para os discípulos a parábola. E não está muito difícil para nós entendermos. O semeador, quem que é esse semeador? Quem que é aquele homem que foi caminhando e lançando essas sementes? Jesus. Jesus é o semeador. Então Jesus, que era aquele homem do texto, que ele está falando de si próprio, foi lançando as sementes, e as sementes caindo em meio aos solos. E essas sementes que o semeador lançou? São as palavras de Jesus. Então Jesus, ele estava com o bornalzinho dele, caminhando, e aí, lançando, e as sementes caindo no solo. E esse solo do qual Jesus ele falou? Aí agora ele trata do visível e do invisível. Ele fala que esse solo é realmente, literalmente, solo onde as sementes caíram, mas daí ele já fala de um solo nosso. Ele fala do nosso coração, das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos. E aí ele fala que esse solo é que vai fazer toda a diferença na hora que as sementes caírem. E aí nós entendemos que, então, que as sementes, elas caíram em 4 solos diferentes. O primeiro solo do qual as sementes caíram, o texto diz que elas caíram à beira do caminho. E o que aconteceu com elas? Elas se secaram. Por que a semente se secou? E aí, quando a gente vai falar de um agricultor, nós precisamos entender, quando a pessoa ela vai fazer o cantinho dela ali, a horta dela, enfim, a primeira coisa que ele faz, ele delimita um lugar onde ninguém pode pisar. Então, como se tivesse aqui os nossos bancos aqui, né? Uma fileira de banco aqui é uma horta, a outra fileira aqui é outra horta, e esses meios é o caminho onde se possa andar. E aí o texto diz que as sementes caíram à beira do caminho. Por que caiu à beira do caminho? Porque não tinha muro. Não foi o que o Bruno disse? Não tinha proteção, não tinha cerca. E aí o texto diz que elas foram pisadas. Mas o texto diz também que as aves vieram e comeram. Como é que o agricultor, quando ele vai jogando a semente, ele faz? Não sei se vocês já perceberam, ele vai jogando a semente e vai. Por que isso? Para que formiga não venha comer a semente, para que passarinho não venha comer, enfim, alguma ave. Então o semeador, ele se preocupa com aquelas sementes, porque aquelas sementes para ele são importantes, elas não podem serem desperdiçadas, elas têm um objetivo. E aí, faltou segurança, faltou proteção. E a nossa casa? Nós temos proporcionado essa segurança, essa proteção para aqueles que estão no nosso cantinho? Uma das coisas que a psicologia ela tem falado, e eu falo para vocês de psicologia, que eu estou me aventurando nessa área, né? Eu, a Valquíria e alguns outros irmãos aqui da igreja. Há um teórico, e ele se chama Maslow, e ele, de tanto estudar, ele chegou a um entendimento que há uma pirâmide de necessidade da humanidade, do ser humano. E aí, na base dessa pirâmide, ele colocou as nossas sobrevivências.
E aí, conforme vai crescendo, vai afunilando aquela pirâmide, então, na base seriam as coisas mais necessárias. E aí ele colocou nessa base da pirâmide a nossa alimentação e a nossa segurança física e emocional. E nós vemos que num lar onde as pessoas não se sentem seguras, porque quando o adolescente ele fala, quando ele está num lugar que ele não se sente seguro, não vejo a hora de ir embora desse caso. Vocês já ouviram essa frase? Não vejo a hora de ir embora dessa casa. Por que quer ir embora da casa? Será que faltou segurança para ele? O segundo solo, o texto diz que as pedras sufocaram aquela semente. E a semente secou. E quando a gente fala de pedras, nós falamos que aquele solo, então, ele não foi limpo. Não foram tiradas as sujeiras dele. E aí a pastora Heloíde, ela veio aqui e falou para nós das permissões, dos pecados. Ela usou de uma forma assim, que nós pudéssemos entender, as portas que nós abrimos e as portas que nós fechamos. E aí que seriam essas portas, queridos? Essas legalidades que nós damos, essas permissões que nós damos. E aí o texto diz que as pedras não deixaram a semente crescer, secou. E aí, queridos, o que nós temos permitido entrar e sair da nossa casa? O que tem entrado em nossa casa que tem secado a semente? Porque nós sabemos que as sementes são boas. O semeador também. Nós costumamos dizer que ele escolheu as melhores sementes. Então, se a semente não germinou, o problema não é a semente, nem o semeador. O problema é o solo. O terceiro solo que as sementes caíram, o texto diz que caiu entre os espinhos. E o texto diz que as sementes elas foram sufocadas. Sufocamento. E aí Jesus, depois falando para os discípulos, ele fala dos cuidados do mundo e das riquezas. E aí, por vezes, nós às vezes estamos tentando levar algo para as nossas famílias, e nós buscamos aquelas coisas para trazer um melhor, focamos nessa riqueza, nesse bem-estar, e perdemos aquilo que o pastor Vanderlei falou, o nosso posicionamento em Deus. Então esses espinhos, eles falam que o mundo, a riqueza, aquela nossa ganância de crescer e ter, sufocaram as sementes. Faltou-nos o quê? Um posicionamento nosso mais firme, uma atitude nossa mais com a nossa casa. E o quarto solo foi o solo bom. Fala de corações e motivações corretas. E aí não tem como dar errado. Porque o solo está bom, as sementes são as melhores. Então, querido, se o nosso coração ele está bom, se nós somos daqueles que defendem aquilo que é justo, né? Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama. Não é que Paulo fala aos Filipenses? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, todas essas coisas que ocupem o vosso pensamento. E de onde estão os nossos pensamentos? Nosso coração, do nosso solo, da nossa vida. Porque se nós fizermos tudo o que é certo, tudo aquilo que Deus espera,
Não vai dar errado? Pode ser que dê. O texto diz que o inesperado, as adversidades, elas podem vir. A chuva, o rio e o vento. Seriam provações, tribulações. Mas se essas coisas vierem, quais serão as nossas atitudes em meio a essas chuvas, rios e ventos? Vamos esquecer que o semeador, ele tem as melhores sementes para alimentar o nosso solo? Um solo preparado. O que é um solo preparado? Um solo preparado já é um solo que ele já foi limpo, ele já foi ali estudado, para qual finalidade ele vai ser usado. E Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Interessante que Pedro está falando das experiências que ele teve com Jesus. Não sei se vocês se recordam, teve um momento que Jesus, ele conversando com os discípulos, e aí Pedro teve a revelação de quem era Jesus, né? Tu és o Cristo, né? E aí Jesus, naquele diálogo com Pedro, fala assim: tu és Pedro, eu sou Cristo, e sobre essa rocha edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Cristo estava falando dele, que ele é a rocha. E agora Pedro, nesse texto, ele está confirmando aquilo que ele ouviu do próprio mestre. Ele está falando que Cristo é essa pedra angular. Por que pedra angular? Por que pedra de esquina? Porque naquela época, para se fazer uma construção de uma casa, como nos dias de hoje, precisava ter um alicerce. E essas pedras que iriam dar sustentabilidade para a casa, para as paredes. Essa pedra, ele fala que essa pedra é Cristo. Cristo que traz o sustento para as nossas vidas. Cristo que é o alicerce para as nossas vidas. Cristo é essa pedra, Cristo é essa rocha. E ele vai mais além. Aí ele vai falando que nesse processo do qual Cristo é a rocha, ele tem nos edificado como uma casa espiritual. Então nós não somos mais somente um solo. Nós somos agora uma casa espiritual. E aí ele vai mais além no texto. Ele fala que nós somos pedras vivas, minis Cristos. E aí ele fala assim, algo que às vezes até nos impacta, né? Que somos sacerdotes santos, que ministramos e oferecemos sacrifícios espirituais. Então, querido, quando Deus ele nos vê, ele vê a mim, vê o Vanderlei, vê o Bruno, vê o Danilo, vê o Isaac, qualquer um de nós, ele nos vê como sacerdotes. Oswaldo, Wagner, William, ele nos vê como sacerdotes. E quando a gente faz uma menção do sacerdote no Antigo Testamento, ele fazia uma mediação entre o povo e Deus. Temos sido sacerdotes em nossas casas? Temos oferecido na nossa casa sacrifícios espirituais? Quando os nossos filhos, quando a nossa esposa, eles olhem para nós, eles nos veem como sacerdote, que aqui na igreja nós podemos ser um sacerdote, mas em nossa casa? Nossa casa, nós somos quem somos. Quem somos na nossa casa? Somos esse sacerdote? Uma coisa interessante que nós precisamos entender, que esse terreno, ele pode ser somente um local onde nós
sonhamos, planejamos, almejamos. Então, como se nós trabalhássemos num local e o pessoal fala assim, onde é que você mora? Eu moro ali na rua tal. Então é um local, é um ponto. Só que a partir do momento quando nós ali já estamos morando, ele já não passa a ser um local, ele passa a ser um lugar. E aí é uma diferença de um local para um lugar. Não sei se vocês já perceberam quando vocês vão fazer uma viagem, e aí vocês falam assim, nossa, que lugar maravilhoso. Mas por que vocês falam isso quando vocês vão fazer um passeio? Porque não é somente o local. Porque as pessoas que estão em volta com você, participando daquele momento, são pessoas significativas. Então não é o local, não é o lugar. São as pessoas que fazem desse local um lugar. E a nossa casa, ela precisa ser um lugar onde as pessoas sejam ouvidas, acolhidas, entendidas, amadas, respeitadas. E se nós, como sacerdotes, não proporcionarmos isso, vai cair naquilo que eu falei. A pessoa vê o filho, ele não vê a hora de sair de casa, porque aquele local não é um local acolhedor. Ou seja, aquele local não é um lugar que deveria ser um bom lugar acolhedor. Salmo 22, de 4 a 5, diz assim: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O salmista aqui, ele está falando de algo assim que poucas vezes nós ouvimos. Ele está falando assim que os pais dele confiaram em Deus. Os pais dele clamaram. Ele está falando assim de algo que ele percebeu, que ele viu nos pais dele. Um legado que os pais dele deixaram. Nós podemos chamar de um legado espiritual. O que seria esse legado espiritual? Na passagem do filho pródigo, vocês se recordam muito bem que ele pediu a herança para o pai dele. E aí ele foi meio que insistente, e o pai dele deu para ele a herança, meio contrariado, e ele foi e saiu. Então, o legado espiritual não é herança. A herança só traz dissensão, discórdia, brigas. Legado espiritual é mais que isso. Mas algo importante, que quando ele estava lá, naquele lugar, comendo aquela comida, e as coisas apertaram para ele, do que ele se lembrou? Da casa do meu pai. Aí ele se recordou que na casa do pai dele tinha aquilo, tinha isso, tinha isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Por que ele voltou para a casa do pai dele? Porque a casa do pai dele foi algo marcante no coração dele. Queridos, quando as coisas elas apertam para o nosso lado, como apertaram para o filho pródigo, para onde nós corremos? Nós corremos para a casa do nosso pai? Ou nós corremos para pegar conselho com qualquer pessoa do qual nós nos relacionamos? A casa do pai sempre esteve aberta. Por que nós deixamos a casa do pai como a última opção para a resolução dos nossos problemas? Nós vamos esperar aparecer trincas na casa, goteiras no telhado, cupim nas portas, para correr para a casa do pai? Não seria mais fácil nós já termos Jesus como esse alicerce, essa rocha? E quando essas situações, essas adversidades, elas viessem, não seriam mais fáceis de serem trabalhadas?
superadas. Nós temos essa dificuldade, né? Quando as coisas apertam, nós sumimos. Mas aí o filho pródigo, ele fez diferente. Ele entendeu que ali tinha algo para ele. Então, o que seria esse legado espiritual? É a nossa fé, querido. São os nossos princípios, os nossos valores, as nossas identidades que nós precisamos transmitir para os nossos. Nós não somos sacerdotes, nós não ministramos a nossa casa. E quando eu falo sacerdote, o cônjuge passa a ser também, porque a Bíblia diz que uniu o homem e a sua esposa, e ambos são uma só carne. Mas é lógico que a gente faz a referência ao sacerdote, porque precisa ter alguém com uma proeminência ali para conduzir, para incentivar, para ministrar. Eu lembro que agora no mês de fevereiro aconteceu assim, algo assim muito... Fiquei muito feliz. Depois de muito tempo, eu, a Eliane e os filhos, nós conseguimos fazer um passeio para uma praia. E aí nós fomos numa casa muito aconchegante, confortável. E essa casa, ela tinha 2 pavimentos. Então foi eu, a Eliane, nossos 3 filhos, a nora, os 2 netos. E aí, o que a gente faz numa praia? A gente bagunça mesmo, né, gente? E a gente, você vai com os netos, então, né? Você se esbalda, né? Você brinca, você pula, você... Se eu já sou claro, imagina como é que eu fiquei o dia inteiro na água brincando com os netinhos. Fiquei quase azul daquela praia. Mas foi muito bom. Aí no final do dia você está um bagaço, né? Cansado. E aí, depois de nós fazermos um lanche lá e tal, todo mundo foi dormir, então foram para o alojamento lá na parte de cima. Aí eu falei para ele, Leandro, eu vou ficar aqui um pouco que eu vou fazer minha leitura. Então eu tenho um hábito de todo dia ler a palavra. E aí eu até me emociono, porque eu estava ali quietinho, aí daqui a pouco veio um Davi, meu netinho que estava aqui, aí ele desce com a Bíblia. Eu olhei assim, aí ele sentou do meu lado, eu falei assim, vou ler a Bíblia também, vou. Tá bom. Aí ele leu a Bíblia ali e tal, passou uns 2 minutinhos e falou assim, nossa, eu estou com sono, eu vou subir. Então tá bom, filho, vai lá. E ele subiu. Gente, não deu 2 minutos, ele voltou. Aí desceu a escada. Tuc, 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 tuc. Falei assim, ué, você não ia dormir? Não, vou ler mais um pouquinho a Bíblia. Você vai ler o que agora? Ah, o que eu vou ler agora? Ah, lê a história de Noé, da arca. Ah, então abre aqui então para mim, vô. Aí eu abri para ele Gênesis, né? Aí ele começou a ler. Aí ele falou assim, vô, já li. Ah, já leu? Já. Agora eu vou dormir. Boa noite, vô. Boa noite. E eu fiquei muito feliz, porque, de uma certa forma, ele percebeu aquilo que eu estava fazendo. Porque quando a gente fala de um legado espiritual, é alguns princípios do quais nós nos posicionamos e não abrimos mão. E aí eu fiquei muito feliz e emocionado, porque eu estava preparando essa palavra e orando a Deus, e aí eu lembrei de algo que me passou desapercebido. O meu pai se chamava Noé Floriano. E eu sou Ivair Floriano. E a minha mãe, Maria Rosa, e a minha avó, a mãe do meu pai, Maria Rosa. E aí um dia, enquanto minha mãe ainda era viva, né, um dia nós estávamos conversando, ela estava falando para mim que continuamente ela ia com a minha avó na igreja. A minha avó era do Brasil para Cristo. Você vê, queridos, o legado que Deus vai colocando na gente? Vê a importância de nós não abrirmos mão da nossa casa? Eu confesso para vocês, a Luíde já falou no último culto, eu vim me converter com 27 anos. Eu vim me converter depois de uma notícia não muito
agradável para mim. Saí em escola de samba, gostava da minha bebidinha, gostava do futebol, parei com o futebol, não jogo mais bola. Não jogo mais bola, aqui na igreja. Queridos, mas chegou uma hora que eu tive que ter um posicionamento. E eu lembro assim que, eu falando para vocês, logo que eu recebi a notícia que eu ia ser pai, e depois da minha mãe me chamar de moleque, de irresponsável, disso, daquilo, eu pensei assim, eu preciso mudar a minha vida. Aí a partir daquele momento, aquele jovem que gostava de um samba, gostava de uma bebidinha, eu preciso mudar a minha vida. E aí Deus foi trabalhando na minha vida. Por que eu estou falando isso para vocês, querido? Porque a nossa vida é um processo, do qual nós precisamos tomar as nossas decisões. Quando o semeador saiu ali e jogou aquelas sementes, as sementes eram as melhores. E aqueles solos, por vezes, somos nós. E essa semente vai ser sufocada, ela vai secar, ela vai ser pisada. E ela não vai crescer, se nós não fizermos as melhores escolhas para as nossas vidas. Não sei se vocês recordam, né? Dia 15 de fevereiro, teve uma ministração aqui, uma quarta-feira antes do retiro. Alguém se recorda? Nem o ministrador se recorda? Ele ri. E aí o nosso ministro, ele trouxe uma palavra para a gente assim, uma palavra muito pesada, né? Ponha em ordem a sua casa. E ele falou a respeito do rei Ezequias, que o profeta Isaías foi ali até o palácio e falou com o rei Ezequias, põe em ordem a sua casa que você vai morrer. Aí o rei já deu aquela tremida assim, quer dizer, na cama, né? Ele já estava virado, ele já virou. E antes do profeta ir embora, Deus já falou assim, volta lá e fala com o rei de novo. Aí o profeta voltou, falou com o rei e falou assim, Deus está te restituindo 15 anos da sua vida. Mas põe em ordem a sua casa. E aí o profeta foi embora. A Bíblia fala que Ezequias era um homem temente a Deus. Foi um dos melhores, podemos chamar melhores, né? Um dos poucos reis que conseguiram manter uma linhagem de integridade e retidão diante de Deus. Só que ele não conseguiu transmitir, ele não conseguiu passar esse legado para o filho dele. E aí quando Vanderlei ministrou, ele disse assim que o filho dele, o rei Manassés, que reinou durante 52 anos, foi um dos piores reis da história de Israel. E o que nós entendemos? O legado não foi passado. E nós entendemos então que houve uma omissão de Ezequias, podemos assim dizer? Será que ele passou para o filho dele o que um rei deve fazer, um comportamento que um rei deve ter durante o seu reinado, e o que ele precisa organizar, administrar, fazer? Será que ele não esqueceu de falar para o rei que o rei tem que ser? A pessoa que ele precisa ser. Eu li um livro que fala muito sobre essas questões da omissão de Ezequias.
O livro, ele se chama assim, O Silêncio de Adão. Não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de ler. E um dos trechos desse livro diz assim: um dos traços mais notáveis da personalidade masculina é a omissão. Sempre que as coisas ficam confusas e apavorantes, muitos homens se contraem, se calam e se afastam. Não assumem a liderança que Deus lhe deu. Pesado, né? E nós realizamos alguns atendimentos, né, na área da psicologia. E uma das coisas que nós temos lido e uma das coisas que nós temos percebido, que são os pais, os maiores causadores dos traumas na vida dos seus filhos. Quer por ação, quer por omissão. Não é à toa que Pedro falou que nós somos sacerdotes. Não é à toa que Jesus quer que nós alicerçamos a nossa casa nele, na rocha. Porque por nós mesmos. Vocês já ouviram a frase: Deus ama seus netos? Quem já ouviu? Ninguém ouviu? Que Deus ama seus netos? E nunca vão ouvir, queridos. Deus não tem neto. Deus tem filhos. E se nós, como pais, não exercitarmos o sacerdócio na nossa casa, eles não vão ser filhos. Porque neto nunca serão. Quero compartilhar com vocês um texto. Diz em João 14, de 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Quem que falou isso, querido? Quem que falou que vai preparar um bom lugar para nós? E não é um lugar comum, é um bom lugar. Quem que disse que na casa do pai dele há muitas moradas, muitas moradias, há muitas edificações, muitas casas espirituais? Quem que disse? Quando ele diz isso, querido, sabe o que ele está querendo dizer? Que da mesma forma que no céu será um bom lugar, a nossa casa também precisa ser um bom lugar. Um lugar onde as pessoas são ouvidas, amadas, respeitadas, onde haja relacionamentos, onde haja posicionamento, onde haja restituição, onde haja restauração, onde haja vida. E agora eu convido vocês, queridos, se por acaso a casa de vocês não está na condição do qual Jesus espera, põe em casa a sua ordem. Põe a ordem na sua casa. Converse com sua esposa. Não deixe de vir à casa do Senhor. Não espere, querido, surgir goteiras no telhado, rachaduras na parede. Não espere que as portas sejam emperradas, que o muro esteja caindo. Não espere que essas coisas aconteçam, querido.
O texto que eu li para vocês, em Mateus, Jesus falou que havia 2 homens. Vocês se recordam? Um prudente e um insensato. Que nunca nos falte a sensatez de guardarmos e cuidarmos da nossa casa. Amém?